Agora sim, vamos à entrevista com João Paulo Capobianco, ambientalista, e nós estávamos falando, Capobianco, exatamente sobre as contradições que existem no Brasil, o novo Código Florestal que acaba de ser aprovado, tão criticado. Por outro lado, essa questão da usina Belo Monte em área indígena, os rios Madeira e Tapajós ali tendo um prejuízo muito grande. Como encarar a comunidade internacional na Rio+20? Você falava do retrocesso. Pois esse retrocesso é concreto. Nós fizemos, inclusive, uma reunião, convidamos várias organizações para discutirmos objetivamente isso e a conclusão é essa. Nós vivemos um momento, uma inflexão, né, que contraria a história recente do Brasil. Desde a Constituinte de 88, nós temos tido avanços lentos, morosos, num ritmo muito menor do que nós gostaríamos, mas sempre fomos avançando no sentido de aprimorar a legislação, aprimorar os instrumentos de controle, criar mais consciência na sociedade, ou seja, criar um ambiente adequado para o futuro. Mas e o governo? A questão das políticas públicas, né? Falar em retrocesso era como se no governo Lula tivesse sido um espetáculo e também foi muito criticado. Você participou do governo Lula, Marina Silva pediu demissão e saiu, as pressões eram muito grandes nas questões ambientais. O governo Dilma, pelo que eu estou entendendo, não é diferente. Eu não sei se é melhor ou pior. É melhor? Não, veja bem, o que eu acredito, pela análise que nós estamos fazendo, é de que nós sempre tivemos muitos conflitos. A questão ambiental é conflituosa. Ela diz respeito a interesses de muitos grupos, interesses econômicos, interesses setoriais. Então ela é conflituosa, porque ela coloca para a sociedade, para a humanidade, uma necessidade de mudança de paradigmas, de mudança de visão, de mudança de comportamento. Portanto, é conflituoso, é natural que haja conflito, é natural que você tenha embates dentro e fora do governo, no Congresso Nacional. Mas o que nós não tínhamos é um retrocesso. O que significa um retrocesso? Significa você pegar uma lei que existe no Brasil desde 1934, que foi aprimorada em 1965 e posteriormente na década de 80 e 90, e você de repente permite que forças minoritárias modifiquem essa lei no sentido de retirar a proteção. Você está falando do Código Florestal. Mas ele poderá ser vetado, houve isso lá no Congresso. Mas não só o Código Florestal, nós já tivemos, infelizmente, no final do ano passado, a aprovação de uma lei, a Lei Complementar 140, que regulamentou a relação entre a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal no cuidado com o meio ambiente. Foi uma lei preparada e concebida para melhorar a relação entre os entes federativos, para melhorar a ação de comando e controle, melhorar o licenciamento, tornar mais racional, mais eficiente. E, no entanto, ali o Congresso enfiou vários dispositivos que acabaram com atribuições do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que existe desde a ditadura militar, reduziram dramaticamente o papel do IBAMA. Mas o veto resolve? E não houve veto, mas não houve veto. Nesse caso não houve veto. Parece que até a próxima terça-feira a presidente Dilma deve vetar isso que está sendo chamado de anistia dos desmatadores, nós esperamos aqueles que estimulam a predação. Nós esperamos que haja o veto, mas, Maria Lídia, o problema é que por que nós chegamos a uma situação no Código Florestal tão inexplicável? Ou seja, como foi possível que o Brasil, após 70 anos de uma lei em vigor, pudesse modificar essa lei completamente, apagando com a borracha responsabilidades daqueles que agiram ilegalmente, mesmo sabendo que estavam fazendo isso, desafiando o poder público e a sociedade como um todo. Como pode o Congresso ter encontrado um ambiente tão favorável, de forma tão livre, fazer essa modificação? A explicação está, na minha opinião, na omissão do governo federal. Por quê? Porque o governo federal atual é aquele que tem a maior base de apoio da história do período democrático brasileiro, após o governo militar. Nós nunca tivemos nenhum presidente da República com uma base de apoio tão forte. Bom, mas de qualquer forma, a presidente Dilma está enfrentando dificuldades diante da voracidade dessa mesma base de apoio. Que, aliás, eu não queria me deter nisso, né, na questão política e nos percalços que a presidente está tendo de enfrentar. Mas não está fácil assim como pareceria. Existe uma sinalização. Qual é a sinalização que está sendo passada para a sociedade, para o Congresso Nacional? É de flexibilização da legislação,
é de permitir que mude a Lei Complementar 140, como eu falei, é de permitir, por exemplo, que mude o licenciamento. O próprio governo federal, de modo próprio, fragilizou a legislação de licenciamento ambiental. Mas uma conferência como essa, Rio+20, no Brasil, no Rio de Janeiro, 20 anos depois, algo que chamou atenção do mundo inteiro, inclusive para o nosso país na questão ambiental, não pode também servir de pressão para o governo federal sobre esse retrocesso que você descreveu? Bom, certamente isso será objeto de discussão na conferência. Haverá a Cúpula dos Povos, que reunirá milhares de organizações durante todo o processo da Rio+20, e esse assunto vai ser debatido. Eu acredito, Maria Lídia, que a conferência é tão curta, é tão episódica, né, que ela, no máximo, criará um ambiente de constrangimento, o que não é desejável. Não é do nosso interesse que o Brasil esteja na vitrine de forma negativa na Rio+20. Nós gostaríamos que o Brasil estivesse na vitrine de forma positiva, pelos atributos que ele possui, pelo enorme patrimônio ambiental e social que ele possui, pela riqueza e pelas experiências positivas, como é o caso do álcool, que é um combustível importante, renovável, como é toda a experiência com biocombustíveis, a experiência com as hidrelétricas, que é importante, não essas feita de cima para baixo, como foi Belo Monte, sem respeitar os processos de licenciamento. Mas é um patrimônio que o Brasil possui. O Brasil possui muitas características positivas que ele deveria estar na Rio+20, utilizando essas vantagens para puxar a agenda para a sustentabilidade. E não está acontecendo isso. Muito obrigada, Capobianco. Uma boa noite. Obrigado a você. Boa noite. Gabriel.